Porque no último vídeo de Carolina Maria de Jesus, no final, eu soltei algumas dicas assim. Será que vocês conhecem essa pessoa? Primeiro advogado negro do Brasil. Vocês conhecem o Luiz Gama? Já ouviram falar na história de Luiz Gama? Não? Bora. Oi, mundo, cheguei! Oi, meu povo, tudo bom? Como vocês estão? Gente, olha, mais um episódio desse projeto maravilhoso chamado Power, gente. O Projeto Power foi um projeto que eu trouxe aqui no canal, envolvendo muitos livros da editora Mostarda, gente. Editora Mostarda é uma editora maravilhosa, aonde, gente, a editora Mostarda lança livros contando a história de grandes pessoas que foram importantes diante da história, não só do Brasil, quanto do mundo, tá? Eu tô trazendo de primeira a coleção Black Power, que é uma coleção onde eles vão... tanto que tá dizendo aqui, ó. Coleção Black Power apresenta biografias de personalidades negras que marcaram época e se tornaram inspirações e exemplos para novas gerações, que tem essa coleção Black Power, tá? Mas vou trazer outras coleções, que tem outras coleções, tem as coleções onde ele mostram bastantes outros heróis, entendeu? Então, ó, já se inscreva para você não perder. A leitura de hoje vai ser contando um pouquinho a história de Luiz Gama, o primeiro advogado negro do Brasil que tá... Olha, gente, Luiz Gama... Quem não viu o filme dele, corre pra ver o filme. Eu já vi o filme dele, tá? Vou ver o livro agora, em mãos com vocês, junto com a gente, né, gente? A editora Mostarda, como sempre, né, gente? Agora vamos pra essa leitura junto comigo, né, gente? Por que eu vou mostrando a imagem, vou lendo, vou te explicando. Olha, bem legal. Olha a capa que maravilhosa. Olha que maravilhosa. Aqui tem Luiz Gama, escrito Luiz Gama, editora Mostarda. Olha que legal. Atrás tem um texto escrito, né? Que é... Esse livro traz a trajetória... Aqui foi que eu li, a coleção Black Power. Os textos simples e belas ilustrações levam os leitores a uma viagem repleta de fatos históricos, com personagens e transformação em símbolo de resistência e transformação. Esse livro traz a trajetória de Luiz Gama, líder, abolicionista, jornalista e poeta. Sua vida é marcada pela luta contra o preconceito, afinal, o jovem negro foi impedido de cursar a faculdade de Direito por causa da sua cor de pele. Mesmo assim, Luiz assistiu às aulas como ouvinte e teve um bom aprendizado. Embora não tivesse direito a um diploma, chegou a exercer a profissão de advogado, atuando sempre a favor da abolição. O Luiz, ele destacou bastante porque depois que ele conseguiu ter bastante conhecimento sobre a área, assim, do direito, é a área do direito, né, a área dos direitos, assim. Depois que ele conseguiu ter bastante, ele começou a libertar muitos escravos em que estavam presos ilegalmente. Sabe? Começou a libertar muito, começou a dar voz ao povo negro daqui do Brasil. Começou a falar, não, isso daqui tá errado, gente, isso aqui não pode ser assim. Ele foi ali, criou a resistência dele, criou muitas coisas e, gente, ele libertou, pelo que eu acho que aqui fala, mais de 500 escravos. Mais de 500 escravos. Ele é muito importante, tá? Ó, mais de 500 escravos. Na última página tem 500 escravos. Eu não tinha visto, tá, gente? Só tô olhando assim porque isso é um fato muito importante que quem não aprende nas aulas de história, bora aprender comigo. O livro já começa assim, ó. Sempre começa com uma frase aqui, o livro, né? Da pessoa que tá sendo homenageada. Luiz Gama, nesse livro aqui. E começa assim. O livro é o mais útil e sincero amigo do homem. Luiz Gama. Luiz Gama, ele diz isso porque ele começou lendo os livros, né? Primeira página. Olha que legal. As ilustrações da editora Mostarda são maravilhosas. Luiz Gama nasceu em Salvador, capital da então província da Bahia, em 21 de junho de 1830. Era filho de um homem branco, cujo nome ele nunca revelou, e de Luísa Maim, uma mulher negra africana livre. Tá? Marca isso, que isso é importante, tá? Que a mãe dele era uma mulher negra africana, só que ela era livre. Marca isso, tá? Porque é importante. Luísa foi trazida da costa da Mina, região do Golfo do Guiné. Altiva teria participado da Sabina e por isso precisou fugir de Salvador para o Rio de Janeiro, deixando Luiz aos cuidados do pai. Olha, bem legal aqui, tá? Bem legal. Segunda que tem esse homem aqui. Vamos ver quem é ele, gente. Vamos ver. Eu não mostrei os textos pra vocês. Ó como os textos vêm. Os textos vêm numa leitura bem alternativa, bem legal, bem divertida, tá? Vamos lá. Ó. A Sabinada, que recebeu esse nome porque seu líder era...
Ó, era Francisco Sabino. Aconteceu na província da Bahia, entre os anos de 1837 e 1838, no período regional. Assim chamado, pois não havia nenhum imperador no trono brasileiro e a direção do império estava nas mãos dos regentes. A revolta teve grande adesão popular. Ali tá falando que a revolta foi tão grande que nessa época que o Brasil não tinha nenhum governador, em que teve uma adesão popular, em que, ó, tanto que vai falar aqui, ó, teve grande adesão popular e de escravos na intenção de implantar a República da Bahia. Havia uma grave crise social instalada. Na prática, o movimento queria separar a Bahia do restante do Brasil, ao menos até Dom Pedro II atingisse a maioria e assumisse o trono, tá? Ah, então esse é Dom Pedro. Olha que chique, gente. Ó, bem legal, né? Bem legal. Olha essa imagem. Olha que legal. Bem legal, né? O pai de Luís tinha vida confortável. Era fidalgo de origem portuguesa e pertencia a uma das maiores tradicionais famílias baianas. Em 1838, ele recebeu a herança de uma tia, mas em pouco tempo já estava na miséria devido ao vício em jogo. Para conseguir dinheiro, vendeu o filho como escravo aos 10 anos de idade. Aqui essa página já está contando uma coisa que foi muito importante, gente, foi que Luís, ele foi vendido, quanto pequeno, aos 10 anos, pelo próprio pai, por conta de dívidas em jogo, tá? O menino foi enviado ao Rio de Janeiro em 10 de novembro de 1840 a bordo do Patacho, Saraiva. Lá chegando, foi para a casa de uma comerciante que recebia os negros trazidos da Bahia, gente. Gente, se eu ler alguns nomes assim meio errado, perdão, tá? Mas eles deixam bem assim o negócio, ó, Saraiva, lá chegando, ó, Patacho, entendeu? Ó, olha que legal. Legal, né? Luís e outros escravizados foram levados para venda em São Paulo. O menino fez a pé a trajetória em... Gente, meu Deus! Ele fez a pé a trajetória entre Santos e Campinas. Gente, aqui em São... Ó, eu moro em São Paulo, tá? Por isso que eu vou falar. Aqui em São Paulo, tá? Onde encontrou o cafeicultor Francisco Egídio de Souza Aranha. O barão teria desistido de sua compra ao descobrir que Luís era baiano. Os escravizados da Bahia tinham fama de rebeldes e fujões por causa dos inúmeros revoltas que protagonizaram em busca da liberdade, tá? A Bahia naquela época era um dos únicos, eu vou chamar de estado, vamos dizer, porque tinha lugares em que não estava definido o nome ainda, né? Mas a Bahia era um dos estados naquela época em que mais tinha revolta. O povo se irritava mais. Juro. Se irritava mais o quê, gente? Os portugueses se irritavam mais na Bahia por conta que o quê? Por conta que os escravos na Bahia, os escravos da Bahia, como disse aqui, eles já eram mais de acordo com eles eram rebeldes, porque os escravos lutavam por sua liberdade ali na Bahia, os escravos lutavam pela sua liberdade, entendeu? E muitos senhores não gostavam muito de baianos porque eles pensavam que os baianos que chegavam com esse pensamento, tá? Aqui eu tô interpretando o que foi escrito aqui, tá bom, gente? Eu vou, vocês vão notar que na maioria das vezes eu vou interpretar o que tá escrito aqui, tá bom pra vocês, tá bom? Dias depois, em dezembro naquele mesmo ano, Luís foi vendido junto com mais 100 escravos para Antônio Pereira Cardoso, negociante e proprietário de uma fazenda na cidade de Lorena, em São Paulo. Ali aprendeu o ofício de sapateiro e de copeiro, além de lavar, passar e costurar, tá bom? Em 1847, o jovem Antônio Rodrigues de Prado Júnior, aos 17 anos, vindo de Campinas para estudar humanidades, foi morar como hóspede na casa do senhor Cardoso. Antônio simpatizou com Luís, ele ensinou as primeiras letras. Aqui, gente, mostra uma parte muito importante da vida do Luís Gama, que foi quando o que ocorreu. Ele foi para essa fazenda, do Antônio Pereira de Cardoso, tá? Nessa fazenda lá, o Luís fazia de tudo. Nessa fazenda, chegou como hóspede, em 1847, o Antônio, que aos 17 anos que ele estava cursando. E o Antônio chegou... Quando o Antônio conhece o Luís e descobre o interesse de Luís por gostar de ler, por gostar de querer aprender, de querer sair daquela situação onde ele estava,
o Antônio vai lá e começa a ajudar o Luiz, começa a ensinar ele bastante coisa, começa a ensinar o Luiz a ler, começa a ensinar os livros a Luiz. E isso mostra também muito no filme do Luiz Gama. Se você vê Doutor Gama, o filme, você encontra tudo isso, tá bom? Próxima página, tem essa ilustração aqui. Ó, no ano seguinte, já sabendo ler e escrever, você viu como o Luiz, ele tinha uma prática tão boa de querer, de aprender, sabe que ele já, ó... Luiz conseguiu secretamente provas de que havia nascido livre e fugiu para alistar-se no exército. Serviu por 6 anos, chegando ao posto de cabo de esquadra, graduado. Em 1857 foi desligado e preso por 39 dias, depois de responder por insubordinação ao ameaçar um oficial que o insultava. Aqui já fala que o que, gente? Ó, isso fala o quê? O Luiz, ele discute com o patrão da fazenda onde ele estava por conta que o que ocorreu? Por conta que ele foi vendido, só que assim, ele é filho de uma mulher negra, que nem a mãe... Por isso que eu falei, grava o negócio da mãe dele. A mãe dele era uma mulher negra, só que ela era livre. Então ele não podia ser vendido, porque os antepassados deles... O antepassado dele, a mãe dele, é livre, então ele não podia. E ele conseguiu juntar as provas de acordo com a lei naquela época, tá, gente? A lei naquela época. E ele conseguiu se libertar, se alistou no exército e foi preso por 39 dias porque ele insultou um oficial, né? Olha a foto aqui da família dele, olha que legal. Em 1850, casou-se com Claudina Fortunada Sampaio, com quem teve seu único filho, Benedito Graço Pinto da Gama. Luiz procurou sua mãe na corte em 3 oportunidades. Em 1847, em 1856 e em 1861, sem sucesso, até que soube que Luísa Martim tinha sido presa em 1838 e estava desaparecida. Aqui, gente, essa página aqui já mostra uma outra parte bem importante. Olha que ilustração bonita. Bem diferente, assim, de Luiz, né, gente? Olha, ó, no tempo do exército, nas horas vagas, aprendeu a função de copista. Ó, copista. Uma espécie de escrivão. Escrevia para Major Benedito Antônio Coelho Neto. Gente, os nomes de antigamente era tudo grande, né? Gente, os nomes... Ó, que vira a ser um dos numerosos amigos desses improvável intelectual, né? Em 1856, depois de ter servido como escrivão perante diversas autoridades policiais, foi nomeado escrivão da Secretaria da Polícia de São Paulo. Olha, no gabinete de Francisco Maria de Souza Furtado de... outro nome grande, ó. Vou ler certinho, tá? Porque às vezes o nome hoje em dia não é tanto assim grande. Por isso que eu paro quando tem nome, ó. Francisco Maria de Souza Furtado de Mendonça, um conselheiro e professor de direito. Escrivão, gente, pra quem não sabe, essa profissão existe até hoje, escrivão. O escrivão, suponhamos assim, que eu tô falando aqui agora, aí vai ter uma pessoa se inscrevendo. Tudo que eu tô falando, entendeu? É mais ou menos isso. Vai relatando tudo que está ocorrendo, só que escrevendo, né? Dispondo de conhecimento de Francisco Mendonça e de sua biblioteca particular, passou a se dedicar aos estudos de Direito. Tentou uma vaga na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, mas os alunos e professores da elite foram contrários à sua matrícula. Mesmo assim, frequentou algumas aulas como ouvinte, tá? Aqui já mostra que ele tentou cursar Direito na faculdade, só que ele foi negado por conta da cor da sua pele. Trabalhou na Secretaria da Polícia até 1868, foi demitido quando os conservadores subiram ao poder. A admissão ocorreu porque ele fazia parte do Partido Liberal e era ativista da abolição e do movimento republicano. Na imprensa usava codinomes como Áfrio, Getúlio e Barrobás. Luiz Gama publicou em 1959 primeiras trovas burlescas, um coletâneo de poemas satíricos e que faz crítica social à política do Brasil, expondo as questões raciais do ponto de vista do negro. O livro tinha 22 poemas, seus e 3 livros de professor de direito, José Benefício, conhecido como Moço. 2 anos depois, ele reeditou a obra do Rio de Janeiro. Na segunda edição, republicou 39 poemas, sendo 20. Ele brigava muito
pelos direitos dos negros, aonde nos poemas ele usava umas satíricas, onde ele brincava muito com a galera que estava no poder na época, porque ele fazia isso. O Luiz, ele tinha era inteligente já, ele usava da própria arte da pessoa para condenar ela mesma. Ó, eu gosto disso mesmo. Ó. Na época só existiam 2 faculdades de direitos, a de Olinda e a de São Paulo. Portanto, era comum a existência dos rábulas ou provísoras, advogados sem formação. A profissionalização em diversas áreas se dava de forma prática, autodidata e com grande cultura jurídica. Mesmo não sendo diplomata, Luiz Gama conseguiu em 1869 uma provisão, documento que autoriza a prática do direito, dada pelo poder jurídico do Império. Nos tribunais de Luiz Gama, impressionando com sua oratória e seu profundo conhecimento jurídico, ele usava todos os seus argumentos e brechas possíveis para libertar seus semelhantes da escravidão, tá bom? Aqui já mostra como, gente, vocês viram o tempo que ele ficou para entrar numa faculdade, ele conseguiu entrar diante de uma faculdade, né? Conseguiu uma faculdade e conseguiu, né, ali cursar direito, tá? Ali ficou, olha essa imagem, nossa! Olha que a editora Mostarda não veio de brincadeira não, ó. Calma, eu vou ler até tudo aqui, hein, ó. No final de 1960, ele defendeu um de seus casos mais famosos. Representou 217 escravos que deveriam ter sido liberados após a morte do dono, o comendador Ferreira Neto. Conforme o testamento, mas os herdeiros não cumpriram a determinação. A última instância, em 1872, decidiu que eles deveriam ser libertados até 1878. Luiz Gama entendeu aquilo como uma derrota, pois queria liberdade imediata para os seus irmãos de cor. Quando a data finalmente chegou, apenas 120 daqueles escravizados ainda estavam vivos para desfrutar da tão sonhada liberdade. Gente, de 217, 120 sobraram. Nossa. Aqui fala que, ó, o seu trabalho voluntário, ó, seu trabalho era voluntário. Eu advogo de graça por dedicação e sinceridade à causa das desgraças. Não pretendo lucros. Não tenho represálias, dizia Luiz Gama. Conseguiu a libertação de mais de 500 escravos. Defendia os negros que conseguiram dinheiro para comprar alforria, o que não era aceito pelos senhores, ou aqueles que já deveriam estar em libertação. Também atuou em defesa de estrangeiros, enganados e explorados. Gente, Luiz Gama, olha. Ai, ó. Luiz Gama morreu em São Paulo aos 52 anos, no dia 24 de agosto de 1882. Vítima de diabetes, 6 anos antes de ver sua tão sonhada abolição da escravatura. Sua morte causou grande comoção na cidade. Uma multidão carregou seu caixão até o cemitério da Consolação, sob aplausos é negócio, né? Olha, gente. Gente, olha que legal. Olha, vamos ver os créditos aqui, hein, ó. 29, acaba aqui. Vamos lá. Luiz Gama foi a primeira pessoa negra a ter uma estátua em sua memória em 1931, no Largo da Auroche, em São Paulo. Em 2015, ele recebeu o título... recente, 2015. Em 2015, ele recebeu o título póstumo de advogado pela Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB. Em 2017, a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco deu a uma das suas salas o nome do ativista. Foi a primeira vez que alguém que não deu aula na faculdade recebeu a honraria. Em 2018, foi declarado patrono da abolição da escravidão do Brasil, inscrito no livro dos Heróis da Pátria. Em 2021, recebeu o título de doutor honoris causa, concedido pela Universidade de São Paulo, USP. Foi o primeiro brasileiro negro a receber a honraria da instituição. E o patrono da cadeira de número 15 da Academia Paulista de Letras, ABL. Sua vida foi retratada no filme Doutor Gama, dirigido por Gerson D. É lançado em 5 de agosto de 2021. E aqui tem a escultura dele. Olha que legal, do Luiz. Bem legal. E a última fase... A luta e a história de Luiz Gama segue vivas e inspiradas. Gerações lutaram contra toda forma de opressão em relação à população negra. Luiz Gonzaga Pinto da Grama foi poeta, escritor, jornalista, advogado que combateu a opressão e o racismo e a escravidão no Brasil. Mesmo nascendo livre, foi vendido e explorado, o que não impediu de seguir seus objetivos de libertar mais de 500 escravos.
Olha, Luiz Gama, parabéns, ó, palmas. Parabéns, gente. Espero que vocês tenham gostado da leitura de hoje, gente. Ai, desculpa se eu errei qualquer coisa, porque às vezes realmente os nomes são muito grandes, gente. Pra gente. Olha, minha filha, ó, tem um negócio pra ler nome, gente. Pra gravar nome assim, sim. Mas espero que vocês tenham gostado da leitura de hoje. Espero que vocês gostem. Se inscrevam no canal pra acompanhar qual vocês acham que vai ser a próxima personalidade. Ó, vamos ver. Que eu vou trazer dessa coleção Black Power. Não vou dar dica, não, porque essa daqui eu dei dica, vocês já acertaram. Vamos lá, joga aqui, ó, vai no Instagram de Editora Mostarda. Entra lá no site, garanta seu livro pra você pegar uma bela de uma leitura dessa. Imagina você lendo isso, gente. Ah, nossa, é incrível, né? Vai lá garantir e olha, pra você não ficar de fora, vai, garanta. E me conta aqui embaixo qual você acha que é. Dá uma olhada lá nos livros da coleção Black Power. Ela é brasileira, tá? Soltei aqui. Beijo. Ó, parabéns, Luiz Gama, gente.